Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Didacticast. Hoje a gente está aqui com a professora Thaís, mestre em educação, com a pesquisa Mediação Didática Transdisciplinar, Tessituras na Educação Básica. Essa pesquisa ela foi feita no programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e ela é vinculada ao Didactique, grupo de estudos e pesquisas em didática e questões contemporâneas, e ao RIEC, Rede Internacional de Escolas Criativas. Olá, pessoal! Vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha pesquisa com vocês. Bom, Thaís, vamos iniciar então nossa primeira pergunta. Thaís, o título da sua dissertação, então, ele fala de mediação didática transdisciplinar. Para começarmos, né, qual foi o grande objetivo que guiou a sua escrita? O que você buscou responder com essa pesquisa? Então, Débora, ao propor uma pesquisa que tenha como título Mediação Didática Transdisciplinar, eu busquei ressignificar o conceito de mediação didática, porque embora nós tenhamos hoje já estudos bem avançados com conceitos de mediação didática, mediação cognitiva, mediação tecnológica, ao colocar e ao propor mediação didática transdisciplinar, eu busquei ressignificar essa mediação que o professor, o docente, ele faz na sala de aula. De modo que esse professor, ele passe não só a mediar apenas o processo de ensino-aprendizagem, mas sim que ele consiga, dentro de todo o trabalho educativo, trazer perspectivas complexas e transdisciplinares para dentro desse processo, para dentro da sua aula, para dentro das suas relações com os seus estudantes. E, sobretudo, o que me motivou foi buscar fazer com que os estudantes, principalmente da educação básica, eles consigam se entender como seres humanos na sua totalidade, de modo que o professor que está ali com eles consiga propor atividades, propor versões pedagógicas que possam articular razão, emoção, corpo, espírito e também o conhecimento, os saberes que esses estudantes já carregam. Muito interessante, Thaís, riquíssima essa pesquisa. Thaís, um trabalho de mestrado, ele exige um rigor científico muito grande, né? Como essa pesquisa foi feita? Qual foi o caminho que você percorreu para chegar às suas conclusões? Então, para desenvolver essa pesquisa, além de fazer uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, eu também fiz um levantamento e uma pesquisa dentro de uma obra recém-lançada da Rede Internacional de Escolas Criativas, onde eles analisam, a partir de depoimentos de escolas da nossa rede, escolas que são brasileiras, que conseguem desenvolver esse ensino criativo e esse ensino transdisciplinar. Então, o primeiro passo da pesquisa foi entender os conceitos já existentes a respeito da mediação. Para isso, eu busquei dentro da nossa literatura educacional os conceitos de mediação cognitiva, mediação didática ou pedagógica, porque também é um termo que aparece, e também o conceito de mediação tecnológica, assim como o conceito de dupla mediação que aparece também. Para além dessa parte teórica, eu fui atrás dessa obra recém-lançada e analisei esses relatos de escolas, de professores que já propõem estudos, que já propõem atividades pedagógicas voltadas para esse pensamento transdisciplinar e criativo. A partir dessa análise, eu fiz ali um levantamento dessas escolas, o que elas faziam em comum, mesmo sendo escolas de diferentes lugares do nosso país, escolas públicas, escolas privadas, também escolas comunitárias. E a partir desse levantamento, dessa análise, eu descubro que dentro de todo esse processo há ali uma figura, que é a figura do professor, e que esse professor, ele consegue fazer uma mediação pedagógica que de fato é transdisciplinar. Então, que não é impossível propor essa mediação, ainda que em um país carregado pelo neoliberalismo. Muito bom, Thaís. Thaís, você menciona no seu texto que essa proposta é uma forma de resistência a ataques neoliberais na educação,
Poderia explicar o que isso significa para o dia a dia da escola? Então, Débora, essa é até uma questão muito emblemática, porque hoje nós vivemos uma educação que é chamada até mesmo de uma educação para resultados. Essa constante busca, sobretudo na educação básica, pelo resultado, essa educação que é por vezes mercadológica, ela acaba retirando do chão da escola o ser humano, o aluno, como centro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu proponho uma mediação didática transdisciplinar, é justamente nessa tentativa de fazer com que esse aluno ele volte a ser o centro desse trabalho educativo realizado pelo professor e que esse trabalho ele seja autônomo para o professor que o realiza, de modo que ele seja resistente a esses ataques que nós estamos sofrendo hoje, ataques que nós, professores, principalmente que estamos na escola, nós continuamos sofrendo perda de autonomia. Por exemplo, hoje na escola é muito comum que tenhamos já os conteúdos prontos, as matrizes já entregues, matrizes de habilidades, e a mediação transdisciplinar, ela vem para combater isso. Ela vem para mostrar que o professor, ele não está ali só para transmitir o conhecimento, que o aluno, ele não é aquela ideia da folha em branco. E por ele não ser assim, ele já carrega conhecimentos e saberes e o professor ele está ali muito mais para mediar esses conhecimentos e saberes e articular esses conhecimentos com tudo que está acontecendo no nosso mundo, esse mundo tão diverso, esse mundo tecnológico e nessa era tão contemporânea que nós vivenciamos diversas possibilidades de trabalho. Então não tem porquê hoje uma escola trazer já tudo pronto, tirar essa autonomia do professor, quando na verdade o conhecimento ele se constrói junto. Por isso tessituras, porque é a ideia de tecer junto uma mediação, um processo de ensino-aprendizagem onde a aprendizagem seja dupla, então o professor ensina, mas também aprende, e a partir de tudo isso resistir a esse modelo tão mercadológico que só quer buscar resultados e resultados tão desumanos, né? Resultados que não priorizam os nossos estudantes. Muito bom, Thaís. Thaís, para quem não é da área da educação ou para o professor que está no chão da escola, por que essa dissertação é importante hoje? Qual a contribuição dela para a sociedade? Veja, Débora, também como professora da educação básica hoje, eu vejo que a gente pensar uma outra possibilidade, um outro fazer pedagógico que não seja esse que já nos vem prescrito, é importante porque nós temos hoje muitos desafios na educação, principalmente nesse século XXI que nos atravessa. Nós temos, então, desafios com crises ambientais, com desigualdades sociais, com eras tecnológicas que nos atravessam, problemas relacionados à nossa saúde mental. Então, são muitas temáticas, são muitas possibilidades de desenvolver um bom trabalho com os estudantes. E quando a gente pensa isso dentro da escola, a gente vê que, na atualidade, são poucas as escolas que produzem debates sobre isso. Então, é importante, a partir da mediação transdisciplinar, que a gente consiga promover debates que, de fato, formem os nossos estudantes para viver em sociedade, para que seja, de fato, uma formação que transcenda os muros da escola, essa formação que faça com que eles não só aprendam aquele conteúdo que está ali no caderno, no livro didático, mas que também faça com que eles aprendam a viver em sociedade, a serem sujeitos conscientes de suas escolhas, de seus deveres e, sobretudo, que eles consigam ter uma consciência planetária, que é o que fala Edgar Morin, para que eles consigam lidar com tudo aquilo que o mundo traz para eles como adversidades e como responsabilidades também. Então, é por isso que a mediação didática transdisciplinar, ela nos traz e nos fortalece e é tão importante para a nossa educação hoje, porque ela é uma forma de resistência em relação a esse cenário tão obscurantista da nossa educação neoliberal brasileira. Perfeito, Thaís. Para encerrar, se você pudesse resumir a essência da mediação didática transdisciplinar em uma mensagem para os nossos ouvintes, qual seria? Difícil. Então, Débora, eu acredito que, primeiro, educar é um ato de esperança, tanto para quem é educado, quanto para nós, educadores. E por ser um ato de esperança, ele é também um ato de conexão. E é justamente essa educação, essa conexão, que a mediação transdisciplinar ela busca fazer.
a mediação didática transdisciplinar, ela é totalmente um convite para que nós, professores, possamos apreender os estudantes como sujeitos cognoscentes, sujeitos que conseguem ali e estão ali não só para aprender o conteúdo do livro didático, mas sim, sobretudo, para aprender a viver. Então, assim como o Edgar Morin fala, que é um dos principais autores nos quais eu me baseio, eu busco, com a mediação didática transdisciplinar, mostrar aos docentes que é possível ensinar esses alunos a viver, ensinar esses alunos a uma educação planetária, ensinar esses alunos a fazer outros, a ter acesso a outros conteúdos e a outros saberes que não sejam meramente aqueles que nos estão postos nas nossas habilidades, nas nossas competências. Em síntese, Débora, por isso que eu disse que era difícil, em síntese, mediação didática transdisciplinar hoje, para mim, é poder fazer com que os estudantes e também, sobretudo, os educadores, né, nós professores, consigam olhar para a escola, consigam olhar para esse processo de ensino-aprendizagem, não como um recipiente onde a gente coloca várias informações já prontas, mas sim como um processo de costura, um processo onde a gente tece conhecimento junto, conhecimento que é complexo e que, sobretudo, é um conhecimento crítico, é um conhecimento humano, feito por seres humanos, para que assim a gente consiga, quem sabe, no futuro próximo, fazer como aquilo que Paulo Freire tanto nos falou, né? Buscar na educação uma forma de transformar o nosso mundo. Thaís, você trouxe aí o Esperançar do Paulo Freire, né? Isso. Então, maravilhosa a sua pesquisa, e aí com essa possibilidade, com essa esperança, com esse esperançar da Thaís, a gente encerra mais um episódio do nosso Didactcast. Muito obrigada, viu, pela parceria, pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.